Deus colocou essa palavra no meu coração e ela tem queimado desde então a respeito da seriedade do que o Evangelho, do que a palavra do Senhor, do que de fato aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos realizando aqui. Então eu gostaria que nesse momento você focasse de fato naquilo que Deus tem a falar. Peço que você não ande, que você não se movimente, que você fique apenas antenado naquilo que Deus tem a falar e aquilo que Deus tem a fazer na sua vida nessa noite. Peço a ajuda do pessoal dos servos, que possa pedir o máximo de silêncio possível lá fora, tá? Se tiver alguém lá fora, lá da igreja, sentado, conversando, pede para ficar em casa, né? Vai estar no mesmo. Em casa, pelo menos, tem sofá e pode comer pipoca. Aqui nem pipoca pode. Tá bom? Pede seriedade com eles lá, pede para poder estar entrando. Quem está aqui dentro, foque na palavra do Senhor. Não permita que nada venha roubar esse tempo e esse momento que Deus quer falar conosco, amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por nessa noite estarmos aqui, para sermos ministrados pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu querer, por aquilo que está no Teu coração. Oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor fale tremendamente em cada coração, em cada vida que está aqui. Eu creio, Pai, que nessa noite, a noite de uma chave virá em cada coração, em cada mente que está aqui, Pai. E que em nome do Senhor Jesus nós possamos receber essa palavra com toda a seriedade do mundo. Que nós possamos, Pai, tomar essas verdades da Tua Escritura, Senhor, e levar para nós até o fim, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, entender de uma vez por outra o que é o Teu Evangelho, o que é a Tua palavra, o que é o Teu caminho, o que é a Tua verdade. Entender, Pai, de fato, Senhor, que não estamos apenas, Pai, inseridos dentro de uma instituição, que não apenas, Pai, estamos inseridos dentro de um protocolo, mas estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem algo sobrenatural nas nossas vidas. O Senhor nos livrou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por isso, Pai. Que esse sentimento de gratidão, esse sentimento, Pai, que nos alegra, Senhor, que nos motiva, que nos dá esperança, possa ser sobre cada vida que está aqui. Fala conosco, Pai. Pedimos, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, todo espírito das trevas, todo espírito do mal, tudo aquilo que tentar roubar a palavra, caia mesmo por terra em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que venha trazer confusão, tudo aquilo, Pai, que venha trazer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, pensamentos errôneos, tentando roubar o entendimento da Tua palavra, dessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus, caia por terra. E nós possamos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Não veio ninguém a mais, não veio ninguém faltando, veio as pessoas certas que o Senhor preparou para essa noite. Nós cremos nisso e oramos para que Teu Espírito possa colocar isso sobre cada coração aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Abra comigo em Mateus capítulo 10, verso 28. Mateus capítulo 10, verso 28. E quando você vai abrindo aí, vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: livres do inferno. Agora como crente, fala para ele: livres do inferno. Mateus capítulo 10, verso 28. Acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: não temam os que matam o corpo. Matam o quê? Mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Repetindo: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O próprio Cristo falando para nós. Você consegue entender de fato do que Cristo te libertou? Você consegue entender de fato do que Cristo te livrou? Do que de fato Ele nos livrou e de onde Ele nos salvou? Por pouco ser falado a respeito do inferno, muitos têm uma visão errônea a respeito do que é o cristianismo e do que de fato Cristo nos livrou e nos salvou. Uns creem que Cristo veio para te livrar de uma vida miserável,
e está na igreja simplesmente querendo ser livre dessa vida miserável. Ou seja, olha, eu não quero viver uma vida de pobreza. Então Cristo, ele veio, e já que ele veio para me livrar dessa vida pobre, dessa vida miserável, dessa vida sem dinheiro que eu estava vivendo. Uns acreditam que Cristo te livrou disso, e está na igreja por esse motivo, e por essa ocasião. Outros acreditam que Cristo veio trazer uma paz emocional, e Ele te livrou de toda a depressão, de toda a angústia da alma, e veio para trazer essa alegria na tua vida. Existem aqueles que imaginam também que Cristo é apenas um exemplo de um bom caráter, um homem que pisou na terra para ser apenas um exemplo, para ser apenas um homem bom, e nós olharmos para Ele através da Escritura e seguir esses caminhos. E por aí vai. Porém, quando estudamos a respeito do inferno, teremos a consciência do quão grande livramento e grande sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. A mentalidade de muitos, que muitos têm, é que Deus é bondoso e Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Então, o que Ele vai fazer é livrar apenas de uma vida ruim, de uma vida de sofrimento aqui na terra, aonde agora, com Cristo, eu vou ter tudo que um dia eu quis e viver uma vida em paz e prosperidade. Jesus não veio para te livrar do sofrimento. Jesus não veio para te livrar das angústias que a vida faz com que cada um de nós passamos. Jesus não veio para nos livrar da miséria financeira. Embora Ele possa, o Evangelho de Cristo, você seguindo os princípios que Ele estabeleceu, automaticamente você vai ter uma melhora de vida. Mas esse não é o alvo de Cristo. Cristo não veio para nos livrar disso. Ele veio para nos livrar do inferno. Entender a respeito do inferno é ter conhecimento de um freio que nos limitará e nos levará a viver uma vida de santidade. Porque pouco tem se falado do inferno, e porque a gente vive uma sociedade da forma que nós vivemos, porque o que refreia o homem é saber que há uma condenação. Talvez você até um dia teve vontade de matar alguém, mas você não matou, porque você sabia que a partir do momento que você matasse, haveria uma consequência. Você sabe muito bem que há uma vontade de fazer determinadas situações e você não faz, porque existe uma consequência para cada ato. E nós, muitas das vezes, por não ter um entendimento do que é o inferno, nós tomamos atitude, nós tomamos comportamentos que estão nos levando diretamente para lá. Não falar do inferno é deixar o ser humano livre para ser uma máquina de destruição. Não falar do inferno é permitir que o ser humano viva uma vida nos seus prazeres, nas suas vontades, e nada o refreie do mal que está cometendo. Muitos não acreditam no inferno, e um grande número desses que não acreditam estão dentro da igreja, se declaram cristãos. Mas vamos lá, o que é o inferno? Existem 4 conceitos principais a respeito do inferno, e eu quero tratar eles com vocês nessa noite. O primeiro é do agnosticismo, que significa sem conhecimento. Fala comigo, sem conhecimento. Essa linha teórica, esse conceito de pensamento, ela fala o seguinte: se existe um inferno ou não, não existe conhecimento suficiente para crer que ele exista. Logo, eu não tenho como saber se existe de fato ou não. Mas é lógico que essa linha de pensamento não crê na Escritura. E por não crer na Escritura, ele não aceita aquilo que Cristo fala a respeito do que é o inferno. Afinal,
Ninguém falou nada, ninguém veio de lá para dizer. Como eu vou saber de fato que o inferno é real? Essa é a linha de pensamento do agnosticismo. A outra linha, a segunda, que é aniquilanismo. Essa linha do aniquilanismo acredita que o bons vai para o céu, porém os ímpios serão aniquilados e simplesmente vão desaparecer, vai parar de existir. Significa reduzir a nada. E essa linha de pensamento, ela tem o seguinte: olha, os bons vão ser salvos com o Senhor, mas aqueles que não são bons, aqueles que fizeram mal, apenas vão deixar de existir, vai acabar, vai morrer, e pronto. Essa é a segunda linha. A terceira linha é o universalismo. E essa linha, ela crê o seguinte: olha, no final de tudo, todos serão salvos. No final de tudo, tanto os bons como os maus estarão entrando no reino dos céus. Todos vão para a glória de Deus. Porém, a gente tem o quarto ensinamento, o quarto conceito. E esse quarto conceito é o conceito de qual a Bíblia nos ensina sobre o que é o inferno. E o que ela nos ensina a respeito do inferno é: existe um lugar, sim, de sofrimento consciente da alma e do corpo, que é eterno e é chamado inferno. Isso é o que a Bíblia diz a respeito do inferno. Quando analisamos toda a Escritura a partir do Velho Testamento, no Velho Testamento a gente não tem tantos detalhes a respeito do inferno. Nós temos alguns, mas são poucos a respeito disso. Porém, é no Novo Testamento que temos mais conteúdo e consciência da existência do inferno. Paulo e João até falam a respeito dele. Paulo, em suas cartas, levanta esses conceitos, mas João, em Apocalipse, também levanta esse princípio, por ser um livro de revelação. Mas é o próprio Jesus que traz mais conhecimento, mais existência a respeito do que é o inferno. E não crer no inferno é não crer em Cristo Jesus. Não crer no inferno é não crer que Jesus veio à terra e nos salvou. É crer que esse homem nunca existiu, que esse Deus nunca pisou na terra. Se eu não creio no inferno, também não tem sentido eu crer em Cristo, porque tudo que diz a respeito do inferno foi o próprio Cristo que ensinou e falou. E Cristo vai anunciar o terror a respeito do inferno. Alguns textos que eu separei aqui, Mateus capítulo 5, verso 22, ele vai dizer: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, verso 29, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo inteiro indo para o inferno. Mateus capítulo 7, verso 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Mateus capítulo 8, verso 11, digo a vocês que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Mateus capítulo 13, verso 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Marcos capítulo 9, verso 42. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que ter as duas mãos indo para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que ter os dois pés sendo lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois sendo lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Negar a doutrina do inferno é negar o próprio Jesus Cristo. Existem 4 palavras bíblicas para definir a respeito do inferno. Existem 3 que são gregas, estão ligadas no Novo Testamento, e existe uma que está no hebraico ligado ao Velho Testamento. A que está ligado no Velho Testamento, para inferno, a palavra é Sheol. Fala comigo? Sheol. E Sheol significa sepultura, túmulo, mundo dos mortos, lugar de sofrimento da alma. A gente tem como base lá em Jó capítulo 3, verso 17, Salmo 16, 10, Salmos 88, verso 3, e Isaías capítulo 38, verso 18, que vai dizer assim: a sepultura não pode te louvar, nem a morte te glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Essa é a primeira palavra, no hebraico, Sheol. Nós temos agora as palavras no grego, que é Novo Testamento, para inferno. Uma significa Hades, fala comigo? Mesmo significado de Sheol, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que significa sepultura, túmulo, mundo dos mortos, lugar de sofrimento da alma. Existe a terceira palavra, a segunda, do Novo Testamento, que é Tártaros. Qual que é? Qual que é, gente? Tártaros. Um lugar designado para demônios. São cadeias eternas, onde, nesse momento, estão separados demônios para o dia do julgamento. Nem todos os demônios estão na terra. Lembra que a Escritura nos revela que 1/3 da parte dos anjos se rebelaram contra Deus e foram jogados? Existe parte de demônios que estão atuando na terra. Porém, existe outra parte de demônios que estão no Tártaros, que estão neste lugar, esperando o juízo eterno. A gente tem isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que vai dizer: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. Entendendo sobre o Tártaro, a gente tem o discernimento, o entendimento, porque aqueles demônios, lá em Mateus capítulo 8, verso 31, lembra dos demônios de Gandara? O endemoniado de Gandara? Que ele estava possesso, e quando os demônios viram Jesus, eles falaram o quê? Nos lança na manada de porcos. Mas qual o sentido eles pedirem para serem lançados na manada de porcos? Porque eles queriam continuar na terra, eles não queriam que Deus o mandasse para o Tártaro, o lugar de sofrimento, de juízo, à espera do julgamento de Deus. Ok? E nós temos o terceiro do Novo Testamento, que é o quarto, que é Guiena. Qual que é? Apocalipse capítulo 20, verso 10.
Diz assim, Apocalipse capítulo 20, verso 10. Vai dizer: o diabo que o tinha enganado foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados. Serão quê? Serão quê? De dia e de noite, para todo o sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual morte? A segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A palavra grega aqui, para essa palavra, Guiena, tem um significado de Guienon, ou vale de Rinom. Guiena é o lugar onde serão lançados todos aqueles que estão em Sheol, Hades e Tártaros. Depois do julgamento, serão todos colocados no mesmo lugar. Para que você possa entender o que acontece se um cristão, se uma pessoa, um ímpio, morre hoje. O que acontece com eles? Vamos lá. O cristão, primeiro, o seu corpo vai para a sepultura, ok? Nós fazemos aqui um enterro, tudo mais. O corpo vai para a sepultura. Porém, a alma, ela vai diretamente para o céu, imediatamente com o Senhor. Prova isso, prova. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39, vai dizer: um dos malfeitores crucificados blasfemaram contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esses não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier do seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Não cremos no sono eterno, e a Bíblia nunca ensinou a respeito disso, desse sono eterno, que quando você morre, a tua alma vai ficar dormindo, e quando vier o julgamento, que você vai se levantar e vai ali ser julgado. Não é isso. Aqueles que morreram, que são de Cristo, que creem no Senhor Jesus, que creem no Salvador, que creram em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador, esses já estão com o Senhor. Outro exemplo que a gente pode ter, Lucas capítulo 9, verso 29. No momento ali do monte da transfiguração, que Moisés, já morto, está ali, ele aparece naquele lugar juntamente com Elias. Então, o cristão, ele já está diretamente com Deus. O corpo para a sepultura. Fala comigo, o corpo, como crente, vai lá, o corpo na sepultura. A alma com Deus. Ok? Nesse momento ele já está provando dos privilégios de Deus ali na salvação eterna. E os ímpios? Os ímpios, semelhantemente, o corpo vai para a sepultura, porém a alma já vai para o Hades. E o Hades é o lugar de sofrimento, tormento e ranger de dentes. Então, o ímpio, quando morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma vai
para o Hades, lugar de sofrimento, tormento e ranger de dentes. Então o Guiena, para o que o Guiena funciona? Se a gente tem ali o Hades, que é o lugar, nós temos o Hades, que é o lugar para onde vai a alma viver em sofrimento. Nós temos ali o Tártaro, que é o lugar onde os anjos caídos estão em sofrimento. Então, para que serve o Guiena? Guiena é o lugar onde serão lançados depois do juízo final de Deus, tanto o corpo como a alma. Explicar isso. Em Mateus capítulo 10, 28, que nós lemos o primeiro, vai dizer o seguinte: não temos que matar um corpo. Olha, não fica com medo se alguém te matar lá fora. Não fica com medo se alguma doença te pegar. Não fica com medo se alguma coisa vier contra você. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele, Cristo, Deus, Senhor, que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Quando Jesus voltar, os corpos dos justos entrarão no céu juntamente com sua alma, porém no corpo glorificado. Já os ímpios, o corpo se unirá novamente com a alma e serão lançados juntamente com Satanás, a besta, no Guiena, que é um lugar de sofrimento muito maior ainda. Porque por enquanto só está sofrendo no Hades, a alma está sofrendo. Mas no dia do juízo, a alma vai se unir ao corpo e ambos vão ser lançados no Guiena. Apocalipse, capítulo 20, daqui a pouquinho a gente lê ele. Então o significado de Guiena é vale dos filhos de Rinom. Essa palavra é Guerrinom, tá? Vale de Rinom é o lugar onde eles faziam rituais aos deuses pagãos, Moloque, e queimava seus próprios filhos no Velho Testamento em sacrifício a esse Deus. Abra comigo em Jeremias capítulo 32, verso 33, que a gente vai ver a respeito desse vale. Se eu fosse você, focava muito nisso que está sendo falado aqui. E levasse com toda a seriedade do mundo. Ninguém sabe a hora e o tempo. Vamos entrar mais profundo nisso aqui. Jeremias 32, verso 33, vai dizer: eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir, mas receberam a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para os profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimar os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque. Algo que nunca lhes ordenei, nem me passou na mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Isso é no Velho Testamento, era um lugar onde era sacrifício ao Deus ali, Moloque, onde eles sacrificavam seus próprios filhos. Imagina o nível que é, você levar o teu filho e sacrificar ali a esses deuses. É isso que acontecia nesse vale. Só que no Novo Testamento, esse vale era o lixão de Jerusalém. Era ali onde eles jogavam todos os lixos, restos mortais de animais, comidas, carnes podres, roupas, cadáveres humanos. Haviam muitos vermes por causa dessas carnes, dessas comidas, dessas coisas que aconteciam. Então todo tipo de bicho era produzido neste lugar. E para acabar com o lixão, eles colocavam fogo naquele lugar. Porém, o lixão era tão grande que o fogo não acabava. O fogo sempre continuava, devido ao tamanho lixo que era aquele lugar. Por isso que Jesus, ele vai utilizar essa palavra para definir o inferno.
Dentro desse conceito, o que é o inferno? Inferno é o lugar, Guiena, é o lugar reservado para todo o lixo da humanidade. É o lugar onde estarão todos aqueles que não creram em Cristo Jesus. É o lugar que estarão todos aqueles que brincaram com a fé em Cristo. É o lugar que estarão todos aqueles que participaram do culto, mas não se arrependeram, não tiveram uma vida transformada. Nesse momento, ninguém está no Guiena. Porque ainda quando Cristo vier, aí sim, aqueles que morreram, estão no Hades, vão se juntar aos seus corpos e automaticamente serem lançados no Guiena. Então vamos lá, como que é o inferno? Fala para o teu irmão, como que é o inferno? Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Acharam, hein? Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu. O que aconteceu com o mendigo? E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Lembra comigo que quando morre, o corpo vai para a sepultura, mas a alma já vai diretamente a Deus? Alguns vão chamar de seios de Abraão, tá? Morreu também um rico e foi sepultado, verso 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então vamos lá, o que é o inferno? Fala comigo, o que é o inferno? Quais características do inferno? Primeiro, fala comigo, tormentos. Lugar de tormento. Não pensa comigo, nem imagine que o inferno é um lugar para passear. Quando se fala desse termo, você não deveria nem rir. Quando se fala desse termo, você deveria ter toda a seriedade do mundo. Quando se fala a respeito disso, você deveria pegar isso como uma flecha no teu coração. Porque não é um lugar onde você vai passear. Não é um lugar onde você vai ficar descansando a tua alma. Não é um lugar onde você vai ficar ali em paz, reinando.
muito pelo contrário. Este lugar é um lugar de tormento. Enxofre, para você ter uma ideia, está ligado a ácido. Então imagine o ácido queimando o teu corpo. Só que é uma coisa. Lembra que é um corpo glorificado que você vai ter quando você morrer e ser salvo? Corpo glorificado, indestrutível. O ímpio, da mesma forma, terá esse corpo indestrutível. Ele vai desejar a morte. Ele vai querer a morte. Ele vai ansiar pela morte. A coisa que ele mais vai querer na vida dele, que já vai estar na morte, é a morte. E não vai conseguir morrer. Porque esse enxofre, esse ácido, vai estar atormentando a vida. Qual esse nível de atormento? Qual esse nível de sofrimento? Vamos lá, em Mateus capítulo 18, verso 6, você não precisa abrir. Mas aqui a gente tem Jesus falando o seguinte, ó. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que uma pedra grande de moinho fosse pendurado ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. O que Jesus está falando, que é melhor esse indivíduo colocar uma corda no pescoço, amarrada a uma pedra, lançar ao mar, morrer afogado, do que viver a tormenta do inferno. Vamos para mais uma? Mateus capítulo 5, verso 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Sabe o que Jesus está falando? É melhor agora você cortar o teu braço, sentir a dor do braço cortado, sentir a dor de uma mutilação, sentir a dor de um acidente, sentir a dor de um acidente onde você começa a pegar fogo, que parte do teu corpo seja arrancado. É melhor isso do que você ser lançado no inferno. Esse é o nível de tormento do inferno, aonde é melhor o suicídio do que o inferno, aonde é melhor a mutilação do que o inferno. Lugar de tormento. Segunda característica do inferno, ausência total do alívio para dor. Fala comigo, ausência total do alívio para dor. Então, gritando, disse: Pai Abraão, dê misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Ele só quer um dedinho de água, só um dedinho para refrescar. Ele não quer um copo, ele não quer um banho, ele quer só um dedinho molhado de água. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a tua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. Lembra quando você tem uma dor de cabeça e você vai tomar um remedinho para dar uma aliviada? Já quebrou alguma parte do teu corpo? Já teve alguma dor onde você fala assim: cara, eu não estou suportando essa dor? E ao ponto de você ir lá tomar um remédio para dar uma aliviada naquela dor? No inferno não vai ter alívio. No inferno não tem anestésico. No inferno não vai ter nada para aliviar a dor constante
que você estará sentindo. Apocalipse capítulo 14, verso 10 a 11 diz: também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Sem descanso, tormento, sem alívio, de dia e de noite, em todo o momento. A terceira característica do inferno é que a memória, fala comigo, a memória não será tirada. De novo, a memória não será tirada. Verso 25, mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida. Entenda uma coisa, no inferno, nesse lugar de tormento, nesse lugar de dor, nesse lugar sem alívio, você lembrará de tudo. Você vai lembrar desse culto aqui. Você vai lembrar que seus filhos estão vivendo essa mesma tormenta, porque você não teve um caráter cristão. Você vai lembrar que você teve a oportunidade de pregar para teus filhos, mas você não pregou. Você brincou. Você vai lembrar que existiam pregações para trazer você para uma seriedade, e você não viveu uma seriedade com Cristo. Você vai lembrar que você teve a oportunidade de ter uma vida transformada e não quis ser transformado. Você vai lembrar dos cultos que, enquanto acontecia a palavra de transformação, você preferia ficar lá fora. Você vai lembrar dos dias que você preferiu ficar em casa do que vir no culto. Você vai lembrar que teu filho estava lá e você não deu a mínima importância para ele. Você vai lembrar que seus pais estão queimando no mesmo lugar que você, e você que frequentava a igreja não teve posicionamento de cristão e muito menos pregou para eles. O lugar de tormento, sem alívio, aonde a tua memória não será tirada. E você vai lembrar, saudade dos filhos, saudade dos pais. Quarta característica, é um grande abismo. E é esse abismo, no verso 26, que é a presença de Deus será tirada eternamente do povo. Lucas capítulo 3, verso 27 vai dizer, 13, perdão, a partir do verso 24. Jesus respondeu: esforcem-te por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, e ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Lembra da ceia? Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas, pregação da palavra, escritura. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados
fora. Ouvirão da boca do próprio Deus: saia de perto de mim, pois eu não vos conheço. Quinta característica: sem saída. Fala para a pessoa que está do teu lado: sem. De novo. O inferno é sem saída. Só tem uma porta de entrada. Só existe esse portão. E você não sairá de lá. Do lugar de tormento, do lugar sem alívio, do lugar onde as suas memórias não serão apagadas, do lugar onde estará apartado de Deus, do lugar onde não tem saída. Sexta característica: ele é eterno. Não tem fim. Mateus 25, 46. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, ele é eterno. Essa possibilidade que você está dentro de ouvir e se arrepender, lá você não terá. Essa oportunidade que você está dentro de ouvir a palavra e mudar a tua vida, lá você não terá. É tormento, sem alívio, com lembranças, separado de Deus, lugar sem saída e eterno. Existem graus, e níveis de castigo no inferno. Lucas capítulo 12, verso 46. Abram comigo. Da mesma forma que no céu existe um galardão para aqueles que praticam e vivem uma vida correta diante do Senhor, no inferno também há graus de castigo. Lucas capítulo 12, verso 46. Diz assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Ele irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será excedido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. As pessoas serão punidas de acordo com o nível da luz do conhecimento que possuíam. Porém, a ignorância não salva ninguém. Naquele momento, não vai ter desculpa de que eu não sabia, eu não conhecia, não me ensinaram. Tem graus, mas estarão no inferno, do mesmo jeito. Marcos capítulo 12, verso 38 vai dizer: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Você que conhece a Escritura, você pastor, nós pastores, se cai nesse lugar, está enrolado.
pastores que estão usurpando pessoas, pastores que estão enganando ovelhas, pastores que só querem lã com uma teologia mentirosa de prosperidade, uma teologia mentirosa. Esses receberão um juízo muito mais severo do Senhor. Quem muito é dado, muito será. Quem entrará no inferno? Apocalipse capítulo 21, verso 8. Fala para o teu irmão, quem entrará no inferno? Apocalipse 21, verso 8 vai dizer: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lembra da primeira? A primeira morte, o corpo vai para o túmulo e a alma, Hades. Na segunda, o corpo e a alma são lançados no Guinom. Apocalipse capítulo 20 vai dizer que o mar entregará os seus corpos, a morte entregará os seus corpos, e é nessa segunda morte onde a alma se unirá novamente com o corpo. Aquele que foi salvo em Cristo Jesus, um corpo glorificado, indestrutível. Aquele que foi condenado, um corpo indestrutível, que sofrerá no Guiena, juntamente com a alma, o castigo severo do inferno. Quem entrará no inferno? Primeiro, os covardes. Quem são os covardes? Aqueles que são simpatizantes da fé, mas nunca se decidem por Cristo, pois têm medo das consequências, nunca batizam, nunca se convertem, nunca abandonam seus pecados, apenas frequentam uma igreja. Covardes, que estão no lugar da palavra, mas não têm uma vida mudada, uma vida transformada. Esses irão para o inferno. Segundo, incrédulos, aqueles que se recusam a crer no Evangelho de Cristo e vivem uma vida longe da cruz. Terceiro, os abomináveis, vivem uma vida oposta aos mandamentos de Deus, cometendo todo tipo de pecado contra o Senhor. Quarto, os assassinos, aqueles que tiram a vida do próximo, matam inocentes. Quinto, os impuros, aqueles que praticam toda a impureza de ordem sexual, prostituição, orgia, sexo ilícito. Sexto, os feiticeiros, magia negra, ocultismo, invocação do mal, uso de drogas, rituais. Sétimo, os idólatras, adoração a qualquer objeto ou pessoa, em vez de Cristo, em vez de Deus. Oitavo, os mentirosos, os que vivem uma vida mentirosa, dizem ser cristão, mas não são, dizem estar salvo, mas não estão, dizem conhecer o Evangelho, mas não vivem uma vida de acordo com o Evangelho. Entrarão no inferno, no Guinom. O inferno é real, e todos eles
juntamente com Satanás e seus demônios, serão lançados para o Guiena. Quando isso vai acontecer? Lucas capítulo 12, verso 16. Abram comigo. Lucas capítulo 12, verso 16. Diz assim: e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar minhas colheitas? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveita a vida. Mas Deus lhe disse: louco. O que ele disse? Esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quando vai acontecer o Guiena? Quando Cristo voltar, reinar. Sheol, qualquer momento. Qualquer momento. Talvez o teu dia, meu irmão, seja hoje. Talvez a tua senha bata daqui a pouco. Talvez amanhã. Talvez durante essa semana. Talvez o próximo mês. Próximo ano. Talvez. O que isso traz para nós é que não temos tempo para brincar mais com Deus. Não temos mais tempo para brincar com o Evangelho. Não é sobre uma igreja. Não é sobre uma linha de pensamento. Não é sobre uma ideia fantasiosa. É sobre o reino de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Vamos comigo pensar. Você crê de fato no inferno? Pergunta com a pessoa que está ao teu lado. Olha aí com carinho. Sei que está tenso para o seu lado. Tem gente que já perdeu todo o dedo, porque a unha já foi embora. Começou a comer o dedo. Eu sei. Você não deve pensar de forma diferente, não deve imaginar de forma diferente. Porque é real. Você crê de fato no inferno? Perguntou para a pessoa que está ao teu lado. Ela te respondeu? Se você crê de fato no inferno, você não teria problemas com as principais características dos princípios cristãos. Vamos lá. Quando alguém fala para mim que diz que não entende dízimo, tá? Não é palavra de oferta, não. Eu digo o seguinte: não é que você não entendeu sobre o dízimo, você não entendeu sobre o reino de Deus. Você não entendeu nada sobre o cristianismo. Você não sabe nada sobre a Escritura. Porque o mundo está investindo pesado para que vidas possam ir para este lugar, e principalmente os teus filhos. Você acha que 10% de dízimo seria problema para você, perto do que é o inferno? O problema não é os 10%, o problema é que você não acredita no inferno. Vai acreditar talvez quando acontecer como Sodoma e Gomorra. Vai acreditar talvez quando vier o dilúvio, como veio para Noé. Vai acreditar talvez quando a trombeta tocar. Vai acreditar talvez quando você estiver no tormento, a tua consciência não será tirada e você vai lembrar que você só ajuntou para você e não para o reino de Deus. Você vai ter problema com batismo? Quando você entende e crê de fato no inferno? Ao contrário, o que você vai desejar é mergulhar logo nas águas do Senhor e ser transformado numa nova vida. Você vai ter problema em estar na ceia e faltar culto para não estar?
Porque a ceia que te lembra e te traz esperança de que um dia ele voltará e você estará ceando com ele pela eternidade? Você vai ter problema do evangelismo, de pregar o evangelho, de abrir a tua casa para que vidas sejam salvas, achar que céu é um lugar cansado, sendo que é uma oportunidade para você levar os seus pais, a oportunidade para você levar os seus filhos, a oportunidade de você levar os seus amigos que estão indo para o inferno. Teus pais estão indo para o inferno. Os teus filhos estão indo para o inferno. A tua família está indo para o inferno. Lugar de tormento. Lugar sem alívio. Lugar onde você vai ter as suas memórias. E eles vão lembrar que você vinha na igreja, mas nunca pregou Cristo para eles. Mas vivia uma vida fantasiada, mentirosa. O lugar onde você vai estar separado de Deus. Você vai ter problema com o evangelismo. Está preocupado em olhar e ver a nova forma de você evoluir emocionalmente, financeiramente. Preocupado com os problemas do país. Ah, meu irmão, se enxerga, você não conhece nada da Escritura. Você nem é digno do Cristo que você fala. Porque é o dia inteiro pessoas passando pela tua vida, indo para o inferno e você calado. Teus filhos estão indo para o inferno, olhando seus comportamentos que estão sendo destrutivos na vida dele, que eles nunca vão querer desejar Cristo, porque você é um péssimo cristão. E quando vier a tua memória, no dia do tormento, que eles estão sofrendo a mesma coisa que você, é porque você foi incapaz de estabelecer o reino de Deus dentro da tua casa. O inferno, ele é real. A gente não está brincando aqui. Não é mais só um grupo. Não é mais só um povo reunido. Nem só mais uma bandeira e o church que a gente está levantando. O que a gente está levantando é a palavra de Deus. É tirar pessoas do inferno e levar para o reino de luz. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho com meu filho. A responsabilidade que eu tenho com a minha família. A responsabilidade de estabelecer o reino de Deus. E você está brincando. Louco. Essa noite mesmo vão pedir a tua alma. E aí? Está achando que vai ter outra oportunidade para você? Está achando que vai ter piedade de você? Está achando que o Deus bom é só bondade, não é justiça? Continua nos teus pecados. Continua brincando com o evangelho. Continua achando que é superficial. Continua. Mas esse dia vai ser lembrado se você for lá para o inferno. Que você teve a oportunidade de mudar a tua vida e mudar a vida da tua família e você não mudou. Como me livrar dele? Fala para a pessoa que está ao lado. Como me livrar dele? Crê em Jesus Cristo. Se converter de fato dos seus pecados. Se arrepender e confiar na cruz de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Feche os olhos.
Para onde você está indo, meu irmão? Para onde você está indo? Está achando que é brincadeira? Está achando que é só um sistema? Está achando que é só mais uma historinha? Está achando que quando você está fingindo de ser cristão, os teus filhos estão indo para onde? Loucos. Essa noite mesmo pedirão a tua alma. E não tem oportunidade de arrependimento mais? Não vai ter oportunidade de salvação mais? Não vai ter oportunidade de transformação mais? O momento de você se arrepender dos seus pecados é agora. O momento de você mudar a tua vida é agora. O momento de você confessar Cristo Senhor como seu Salvador é agora. O momento de você viver de fato o Evangelho de Cristo é agora. O momento de você se posicionar é agora. O momento de você mudar a tua história é agora. Deus ainda está te dando oportunidade. Deus ainda está salvando. Deus ainda está libertando. E o que vai contar não é o tempo de crente que você tem. O que vai contar não é quantos cultos você frequentava pela semana. O que vai importar não é a tua posição eclesiástica. O que vai importar naquele dia é de fato se você teve uma vida transformada ou não. E quando você não transforma a tua vida, as pessoas que estão ao teu lado estão indo para este lugar. As pessoas que você ama, diz amar. Porque se você amasse de fato, você já teria uma vida transformada. E pregaria para que eles fossem transformados também. Você tem paz no coração? Vendo que pessoas que você conhece e ama estão indo para o inferno? Tormento? Sem alívio? Separado de Deus pela eternidade? Isso não provoca nada em você, meu irmão. Talvez você está aqui hoje e é você que esteja indo para o inferno, porque está vivendo uma vida mentirosa. Eu não faço isso nos cultos, mas eu quero te dar uma oportunidade de confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, se livrar desse inferno. Uma oportunidade de você transformar a tua vida. E eu não estou falando tanto de tempo de crente que você tem, o tempo que você frequenta a igreja, se você participa de um ministério aqui ou não. Isso não me importa, porque isso não vai importar diante do Senhor. Isso, quando chegar diante do Senhor, o que Ele vai dizer é: afasta de mim, vós que praticam o mal. Eu quero te dar uma oportunidade. Você que quer transformar a tua vida hoje, quer mudar a tua vida hoje, entendeu com seriedade o que de fato é o Evangelho e o que de fato é a Escritura. Quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente.
tristeza e dor nunca mais.